Olá a todos, me chamo Rafael e sob a orientação da professora Valissa, estarei discorrendo sobre o artigo Uma reflexão sobre as dificuldades de aprendizagem em matemática. Este artigo é o trabalho de conclusão de curso do curso de Licenciatura de Matemática da Unigran Rio através da disciplina Tópicos de Matemática e Prática Docente 4. Para introduzir nosso trabalho, destaco aqui que o mesmo se divide em 3 partes. Primeiro, que é o processo de aprendizagem de matemática, que pontua além da educação matemática os seus processos de aprendizagem. Ele discorre sobre como a aprendizagem de matemática tem um papel importante na vida do discente. Nossa segunda parte discute sobre as dificuldades de aprendizagem de matemática. Aqui são mostrados inicialmente dados sobre a falta de proficiência em matemáticas apontada pelo PISA de 2018 e a SAEB de 2019. Nosso terceiro e último ponto do trabalho é a aprendizagem significativa em matemática. O tópico traz a aprendizagem significativa, que é uma metodologia e faz conexão com as metodologias alternativas de ensino de matemática. A motivação para dissertar sobre o assunto foram as aulas e conversas com professores de graduação e colegas docentes da educação básica. Além disso, também foram algumas percepções que tive enquanto estagiário na disciplina de estágio supervisionado. O objetivo em geral é levar o leitor a entender quais são as dificuldades e, especificamente, buscar identificar os fatores que levam às dificuldades de aprendizagem de matemática. Em específico, mostrar aos leitores as diversas possibilidades de aprendizagem de matemática e fomentar aos leitores o desejo de traçar estratégias de ensino e aprendizagem que busca sanar as dificuldades em matemática. A metodologia é de pesquisa bibliográfica e nela fizemos coletas de dados. E esta coleta foi feita em artigos e revistas como o Boletim da Educação Matemática, ZTTIC da Unicamp, Revimate e outras. Além dos compositórios de dissertações e teses como a plataforma Sucupira, da CAPES, e a plataforma da UCP, Unicamp e etc. Além também em sites e artigos de entidades e órgãos governamentais, como a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Secretaria de Educação e o INEP, nos seus avaliadores de educação básica. Mas agora começando a discorrer sobre o nosso primeiro tópico deste artigo. Vamos falar sobre o processo de aprendizagem em matemática. Esse processo determina ao professor o papel de educador matemático. Moraes, em 2018, diz que para pensar neste processo de ensino, possibilita ao aluno e ao professor a busca por significados nos contextos matemáticos. E segundo os parâmetros curriculares nacionais, a aprendizagem de matemática está ligada à compreensão e apreensão de significados, numa relação de matemática com outros fatores, como as demais disciplinas, o cotidiano do aluno e as conexões com os diferentes eixos temáticos de matemática. Boer e Vione dizem que o professor tem papel de mediador em relação à prática educativa, proporcionando assim uma troca entre docente e aluno. Agora, vamos falar sobre as dificuldades de aprendizagem em matemática. Trouxemos alguns dados no artigo, mas aqui destacaremos o PISA 2018 coletado pelo INEP. Como podemos observar, o nível de proficiência em vermelho é designado como o pior. Ele representa cerca de 68% dos resultados obtidos pelo PISA de 2018. E deste nível
Foi coletado também que cerca de 40% dos estudantes não sabem resolver questões simples do dia a dia. E dos 32 considerados nivelados, ou que não representam um outro grupo, do pior nível, apenas 1%, 0,1%, tem nível máximo de proficiência em matemática. Schneider diz que o ensino de matemática descontextualizado, inflexível e imutável. De Ambrosio diz que a matemática utilizada nas escolas, DOI, é desinteressante, obsoleta e inútil. Castanheira e Alves trazem a lembrança da mudança abrupta da contextualização da matemática do ensino infantil para o fundamental e assim por diante. Oliveira traz para debate as questões do professor, a desvalorização, desmotivação e o desprestígio social. São muitos, e eles acontecem de diversas formas. Neste sentido, falaremos agora sobre a aprendizagem significativa em matemática. Sanches traz o conceito de intervenção psicopedagógica para as dificuldades de aprendizagem, que é especializada, intencional e planejada, remetendo à aprendizagem significativa. Ausubel nos explica que a aprendizagem significativa é um processo onde existe uma relação não arbitrária e não literal envolvendo um novo conhecimento e estrutura de cognição do educando. Isso é, bem relacionado àquilo, questões dos juízos do conhecimento, e a priori e a posteriori, por exemplo, mas é algo de ser discutido em outro tipo de pesquisa. Retornando então à aprendizagem significativa, Faria nos diz que Ausubel as aprendizagens significativas de Ausubel. A primeira é representacional, que diz respeito à aprendizagem inicial, com a assimilação de símbolos e seus significados particulares como características fundamentais. A segunda é a proposicional, que refere-se aos significados das ideias expressas por grupo de palavras combinadas em preposições ou sentenças, apresentando tanto o sentido denotativo quanto o conotativo. A terceira, ele chama como aprendizagem de conceitos, onde ela é mais genérica, abstrata, a qual apresenta uma regularidade. Faria ainda nos diz que a aprendizagem significativa na matemática vem sendo conjugada a diversas outras teorias, na tentativa de ampliar o conhecimento pelo lado cognitivo. Trazemos aqui o exemplo da história da matemática, onde a autora diz que ela serve como um organizador prévio para o ensino da matemática. Na semiótica, Duval traz a aprendizagem significativa através das representações de um objeto matemático, que para o autor são absolutamente necessárias. E pensando nos jogos de metodologia, Vygotsky diz que eles são bons para o desenvolvimento da zona de desenvolvimento proximal. Portanto, chegamos à conclusão que com esta pesquisa temos como resultado que, através deste estudo, pode-se inferir que, de fato, existe uma problemática na aprendizagem e, se tratando de matemática, podem existir muitos e acontecendo de forma conjunta. Embora não exista uma fórmula ou receita de bolo já pronta e acabada que se possa seguir. O que este artigo busca dizer é que existem diversas metodologias de ensino que podem ser interessantes para esta busca significativa da matemática para com o aluno. Sendo assim, não existe mágica numa determinada metodologia. Enquanto professores, existe a necessidade de um ser intelectual exemplar para que possa propiciar ao aluno o melhor ambiente de ensino e aprendizagem.
Os fatores para este ambiente são muitos. Juntos muitos fatores e deve ser feito como um trabalho conjunto, popularmente chamado de trabalho formiguinhas. Ausubel traz a aprendizagem significativa e não somente ela é necessária para que o processo de ensino e aprendizagem sejam de fato diferentes e melhores para o aluno. Vygotsky, Ausubel e Piaget, etc., apresentam diferentes teorias, mas todas têm o mesmo objetivo. A abordagem ao qual é feito o processo de aprendizagem também é de suma importância. Enquanto professores, é necessário saber perceber o conjunto abordagem tradicional, comportamentalista, cognitivista, humanista, sociocultural, com aprendizagem para que ambas se complementem. A aprendizagem significativa é muito importante, mas esta só terá um caráter significativo se professores, educadores, gestores, pais e alunos estiverem de mãos dadas em sua busca, seja através de jogos, novos meios de representar, modelagem matemática, contextos históricos ou qualquer outra concepção e tendência metodológica que existe ou venha a existir. E aí são as referências utilizadas para a confecção do trabalho. E assim eu encerro o meu artigo, minha apresentação. Obrigado.